O tema desta manhã é um coração subvertido pela graça de Deus. Vamos ler em Lucas capítulo 10, versículos 27 a 37. Eu vou ler a partir do 25. É a parábola do bom samaritano. Eu estou lendo na tradução da Sociedade Bíblica, que é um pouco diferente. E eis que certo homem, intérprete da lei, isto é, ele era um escriba, talvez um fariseu também, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Interessante esta maneira de Jesus lidar com uma pergunta, respondendo-a com uma outra pergunta. Ele quer que a pessoa elabore junto com ele a resposta. Ele já conhecia um método de educação chamado educação ativa, que não dá gratuitamente a resposta, mas que conduz a pessoa a descobrir a resposta, elaborando-a e não recebendo-a pronta. O que está escrito na lei? Como interpretas? Duas coisas. Primeiro, o que está escrito na lei? O escriba era o doutor da lei. Então ele sabia o que estava escrito na lei. E ele era o mestre em interpretação entre os judeus. Então Jesus humildemente pergunta a ele como é que ele interpreta a lei. A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Não se lembra que eu chamei a isto de café. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, C. Toda a tua alma, A. De todas as tuas forças, F. E de todo o teu entendimento, E. Café. É bom a gente tomar este cafezinho todo dia antes de vir para o culto. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Você é doutor da lei, escriba, e passou no teste. Ele já reforça imediatamente a resposta correta daquele escriba. Faze isto e viverás. Agora ele diz: não é suficiente você ser doutor da lei e saber estes ensinamentos. Mister se faz que você os pratique. Ele, porém, querendo justificar-se porque ele não praticava. Quando nós não praticamos um mandamento da Bíblia, sempre nós temos uma desculpa para dar. Bem, eu não cumpro por causa disso, daquilo outro. Queremos nos justificar. Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele era um advogado da lei de Deus. E como todo bom advogado, ele quer dissecar, né, doutor Sérgio? Há vários advogados aqui que querem dissecar a lei. Quanto mais mexe, a gente menos entende. Os advogados, desculpem-me a brincadeira, são especialistas em tornar o inteligível ininteligível. E às vezes nós pregadores também, né? Dizem que os pregadores são invisíveis, alguns dizem, invisíveis durante 6 dias e incompreensíveis no 7º. Bem, ele quer saber quem é o meu próximo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estivemos lá, dona Cleusa e eu, não nesta estrada específica, mas estivemos indo de Jericó para Jerusalém, mas hoje é diferente, há estradas pavimentadas. Mas naquele tempo não, era um caminho arenoso, pedregoso e perigoso. Era um caminho cheio de
de meandros que levavam os salteadores a escolhê-lo como lugar predileto para ficarem ali escondidos e poderem assaltar os que por ali passassem. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram. Estes salteadores, depois de tudo, o machucaram, porque vai dizer aqui, e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. O sacerdote viu, mas se ele estava semi-morto. Se um sacerdote tocasse em um corpo morto, ele talvez não soubesse se estava morto ou não, ficaria impuro durante tantos dias e não poderia durante tantos dias exercer as suas funções sacerdotais. Então ele se afasta. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Provavelmente o levita ia fazer um estudo bíblico sobre a caridade, e então ele não podia se atrasar. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, alguns têm na sua tradição, teve piedade dele. Essa tradução diz compadeceu-se dele, que é melhor. E chegando-se, pensou-lhe, cuidou, dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, era o suficiente para pagar 2 meses de hospedagem na hospedaria, E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Se disséssemos isto em linguagem de hoje, ele tirou o seu cartão de crédito, deixou com o dono da hospedaria e disse: eu vou daqui a algum tempo voltar, paguei 2 meses de hospedaria, mas se houver outras despesas, você tira aqui do meu cartão de crédito, é tudo garantido, estão todas as despesas cobertas, e eu já voltarei, para cá para pegar de volta o meu cartão de crédito. Qual destes 3? Agora Jesus faz uma pergunta para este escriba. Vejam o método de Jesus. Ele conta agora uma história que vai obrigar o levita, o escriba, a elaborar por ele mesmo o ensino que Jesus quer dar. Jesus não dá o ensino. Isso se chama educação ativa. O aluno é ativo na aprendizagem. Ele não é passivo. Ensina-se, ele recebe e acabou. Quando acabou, ele não lembra nada. Ele é ativo, de tal maneira que ele depois vai se lembrar, porque ele elaborou, ele foi convidado a participar daquilo que está sendo ensinado. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vejam, a pergunta tinha sido: quem é o meu próximo? Jesus inverte. Jesus disse: o problema não é esse. Você está fazendo esta pergunta para dar um jeito de fugir à responsabilidade. A pergunta é: quem é o próximo desse homem que está necessitado? Não é quem é o seu próximo, mas de quem você que é o próximo é o próximo. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Veja, ele elabora a resposta, Jesus não dá. O que usou de misericórdia para com ele.
Então Jesus lhe disse: vai, e procede tudo de igual modo. Não adianta saber aqui na cabeça, é preciso agir. Educação ativa, que leva a pessoa a praticar aquilo que ela está aprendendo. Tendo visto estas considerações sobre a parábola, voltemos ao nosso tema: um coração subvertido pela graça. Riqueza não é condenada na Bíblia. Abraão era rico e o céu, os judeus chamavam de seio de Abraão. Abraão foi o pai da fé. O problema não está em se ter recursos. O problema está no efeito que os bens materiais têm sobre o nosso coração. Porque ao invés de subvertê-lo pela graça, e nós veremos o que é isto, eles têm o efeito, muitas vezes, de nos isolar do Evangelho. Às vezes, enquanto a pessoa não tem carro, ela chega a hora na igreja, ela vem, não falta. O dia que ela começa a melhorar na vida e ter carro, e mais isso, e mais aquilo, e televisão, e outros bens, é um problema vir à igreja. Chegar na hora, então, mais problemático ainda. Agora que tem televisão, deixar de ver a novela para assistir um culto, mais difícil ainda. Isto é, o dinheiro tem o poder de subverter o nosso coração, de inverter os valores e as prioridades dentro do nosso coração. E à medida em que nós vamos aprendendo a ganhar dinheiro, isto é uma coisa que pode ser também aprendida, e nós estamos tentando tratar desse assunto nos nossos artigos aí no boletim, nesta série, não só de dinheiro, mas de outros assuntos que nós podemos aprender. Nós vamos nos tornando cada vez mais ocupados com ganhar dinheiro, de tal maneira que já não há tempo, muitas vezes, para Deus, já não há tempo para o Evangelho, já não há tempo para a compaixão. Nós recebemos tudo quanto temos de Deus, pela graça. Mas à medida em que temos dinheiro, nós esquecemos que recebemos pela graça de Deus e não queremos usá-lo pela graça. Já preguei, como fiz menção ao início, 2 sermões recentemente sobre dinheiro. Não falei sobre contribuição nem sobre dízimo. Num deles eu perguntei: de quem é o dinheiro? No outro, a humildade do dinheiro. Não sei se lembram. Hoje, o que é que realmente significa dar? E eu falei no sermão sobre de quem é o dinheiro, sobre 3 posições históricas que existem. Uma, a dos gregos. Para os gregos, o dinheiro pertencia à comunidade ou à humanidade. Devia ser um bem comum. Por isso que alguns julgam ou dizem que os gregos foram os pais do comunismo, também foram os pais da democracia. O dinheiro pertenceria à comunidade. Em segundo lugar, nós temos a posição dos romanos, que quem tem recursos é o proprietário em termos absolutos daquele recurso. Pode fazer o que quiser com aquele recurso. E se você tem recursos, e eu conseguir tirar de você, não importa o método,
e ele passar a ser meu, está certo. O importante é que eu tenha, não importa como eu o adquira. Se eu puder pegar o seu, eu pego. E depois nós temos o terceiro ponto, que é o judaico-cristão, que nós somos, é uma propriedade qualificada, não absoluta, isto é, nós vimos 2 pontos. Deus é o dono absoluto do dinheiro. Tudo pertence a Deus. E eu sou o mordomo, o administrador destes recursos. Naturalmente, estas atitudes para com o dinheiro que nós já vimos, estamos recapitulando, vão influenciar a nossa atitude quando se trata de dar este dinheiro. Para os gregos, como o dinheiro pertence a todos, eu não devo dar a um indivíduo em particular. Eu devo dar sempre para um fundo comum da comunidade. Certa vez, um dos grandes filósofos gregos, dessa época inclusive, Aristóteles, abordado por um mendigo, deu-lhe uma oferta. E foi muito criticado. Quase fizeram um impeachment dele. Porque não se dava para um indivíduo. Aristóteles tentou se defender, dizendo que dando para aquele mendigo, ele estava dando para a humanidade. E isto era muito enraizado, só se dá para um fundo comum, nunca para alguém em particular. A atitude dos romanos, que é a que mais tem influenciado todo o pensamento aqui dos que vivem nas Américas e Europa, eu dou o dinheiro para o meu benefício. Eu dou o dinheiro quando isto vai trazer em troca alguma coisa para mim. Se não forem bens materiais, pelo menos há de serem bens morais. Cícero, um grande pensador romano, disse que nós damos por causa da lei da honra. Porque eu saio honrado, imagine, eu dei, eu contribuí. Se eu há muitas igrejas nas Américas que colocam uma plaquinha na parede de todas as pessoas que contribuíram, ou nos bancos, quem contribui o banco, não é isso? A Cleusa viu. Então, enquanto aquele templo existir, centenas de anos depois, a gente passa lá fulano e tal. Aquele foi meu bisavô, está vendo? Nós contribuímos. E alguns até compram os bancos. E naquele banco só pode se assentar aquele que o comprou. Às vezes havia casos assim na Inglaterra, de haver gente que não tinha banco e ficava de pé, enquanto várias pessoas que tinham banco não vinham à igreja. Então os bancos ficavam vazios e as pessoas todas de pé, porque o dono do banco, só ele podia se assentar. Lá nessas igrejas, e nós as vimos, eles têm uma portinha de cada lado e diz de quem é. E só o dono tem a chave para abrir a portinha. Mas todos passam por ali e vem o nome do dono, né? É o nosso espírito, o nosso espírito brasileiro, do mundo nosso aqui ocidental, influenciado pelos romanos. Nós estamos dispostos a dar as maiores ofertas anônimas, desde que elas saiam publicadas no boletim, né? Aí eu dou. Anonimamente, mas eu sei que vai sair no boletim. Nós estamos dispostos a dar para as instituições, por exemplo, hospitalares, desde que quando a gente entrar na instituição, haja lá
esse edifício foi construído com as ofertas generosas deste homem de grande coração, né? E vem ali quem foi que fez. Isso existe ainda hoje aqui em vários hospitais que a gente vai, acho que todos, as pessoas que fizeram as suas doações. Isso levou certo pensador romano a dizer que o orgulho e a vaidade construíram mais hospitais do que todas as virtudes juntas. E qual é a posição de dar de nós, da tradição judaico-cristã? É de dar para o indivíduo, por compaixão, não por piedade, propriamente piedade, que algumas traduções têm, tem hoje uma conotação de vida mística, não é? Não é isso, é por compaixão. Por quê? Porque nós fomos objetos da compaixão de Deus. Deus teve compaixão de nós. E por isso nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E como Deus, pela graça, teve compaixão de nós, nós devemos ter compaixão das pessoas. Isto muda, subverte os nossos pensamentos, o nosso coração, inverte as coisas dentro de nós, inverte os nossos valores, subverte as nossas prioridades. O imperador Juliano, no IV século, disse que os cristãos faziam uma coisa que era que o deixava pasmo. Eles não apenas sustentavam os pobres da sua comunidade, da sua igreja, da sua fé, mas sustentavam todos os pobres da sociedade que eles podiam ajudar. Isto mudou todo o Império Romano, quebrou todos os valores do Império Romano. E Tertuliano, um grande pai da igreja, nos primeiros séculos, crente, né, disse: nossa compaixão gasta mais nas ruas do que a de vocês, romanos, nos templos. A compaixão de Deus subverte, muda o nosso coração e a maneira de ver e fazer as coisas. Por isso o nosso tema é um coração subvertido pela graça. O sucesso do crescimento dos cristãos, muitos historiadores dizem, nos primeiros séculos, foi o fato de que eles criaram comunidades deles, mas cuidavam tanto da comunidade deles, como da comunidade em geral. Por que crentes de tão grande compaixão? Porque os seus corações tinham sido subvertidos pela graça de Deus. E é pensando dessa maneira que lemos e comentamos com os irmãos a parábola do bom samaritano. Primeiro veio um sacerdote, talvez nas suas roupas talares, pomposo, mas ele deixou o homem caído lá. Era um homem da hierarquia religiosa, devia ser o arcebispo católico. Depois veio o levita, esse devia ser o cardeal. Mas ele tinha uma reunião na sinagoga, onde ele iria daqui a pouco ensinar sobre como amar o próximo, né? Então ele não podia parar porque ele ia chegar para o seu estudo. Eu tive um colega de seminário, Shell de Santana Graça, nunca mais soube onde ele está. Não era da minha classe, mas era de colega de quarto durante muito tempo. E em algum lugar ele encontrou a seguinte ilustração. Naquele tempo havia muita fala sobre comunismo, né? Então ele colocou: e veio o pastor da igreja batista e passou de lado. Depois veio o diretor do departamento de assistência social da igreja metodista
e passou de lado. Aí veio o secretário do Partido Comunista, parou e socorreu. Mas o fato é que, quem seria a terceira pessoa? O primeiro foi um sacerdote, um líder religioso, judeu. O segundo foi um levita, um líder religioso judeu. Quem nós esperaríamos que fosse a terceira pessoa? Parece que a parábola, até esta altura, está criticando os religiosos por profissão, não é? Mostrando que quando você vira pastor por profissão, o seu coração endurece. Você é um grande cara, até se tornar pastor. Na hora que você se vira pastor, você se fecha. O seu coração endurece. Parece que é uma crítica à hierarquia religiosa, não é? Sacerdotes, levitas. Quem nós esperaríamos que seria a terceira pessoa? Um leigo judeu, para mostrar que o religioso tem o coração endurecido, mas aquele que é leigo tem o coração amolecido, não é? Para rimar com endurecido. Mas não, Jesus não fala que veio em terceiro lugar um leigo judeu. Ele nos pega de surpresa, porque ele nos diz que veio um samaritano. Ora, quem eram os samaritanos? Quando lá pelos idos de 600, 700 anos antes de Cristo, a Assíria havia invadido parte de Israel, Israel do norte, ela havia mandado os assírios como colonos, isto é, como donos, para colonizarem, administrarem, gerirem os negócios das terras que eles haviam conquistado e nas quais viviam judeus. E eles haviam conquistado. Acontece que houve uma miscigenação, isto é, houve filhos que nasceram de pais e mães assírios e pais e mães judeus, isto é, houve uma mistura de raças. Os descendentes desta mistura de raça eram os samaritanos. E os judeus os desprezavam porque não eram judeus puros. Eram judeus que tinham sangue assírio, sangue de gentios. Então, marginais, desprezados pelos judeus. E houve uma separação religiosa também, em termos de princípios, eles ficavam só com o Pentateuco, isso, aquilo. Os judeus adoravam no templo lá em Jerusalém, eles adoravam no outro templo, num outro monte. Então houve várias coisas que os separaram, eles não podiam ir adorar lá em Jerusalém, tiveram que criar o seu lugar para adorar. O herói da história é um marginal. O herói da história é um samaritano. É este que responde com compaixão, vendo aquela pessoa que foi ultrajada, sente compaixão e vai ministrar a ela. Ele vem no seu carro, que os samaritanos também eram ricos, último tipo, um Omega, né, da General Motors, né, Leandro? É o melhor que existe, não é? Não é? Eu acho que é, deve ser. E ele vem lá no seu Omega, ou Ômega, não sei, tira o seu dinheiro do bolso, dá dinheiro, salário de hospedaria do hotel de 5 estrelas de 2 meses, deixa o cartão de crédito, cuida da pessoa. Quem? Ele era uma pessoa que não tinha posição social, ele era um desprezado na sociedade, um marginal. Não era como o sacerdote que, se tocasse no morto, ficaria cerimonialmente impuro. Não.
tocasse ou não tocasse no morto, não perdia nada, porque ele já estava lá mesmo na ralé, ele já era ralé, pior do que ele era não podia ser. Ele já era a escória da sociedade, o lixo da sociedade, então pior não podia ficar. Permitam-me sugerir, isso não se encontra nenhum comentário bíblico que eu tenha encontrado, mas existe um livro lá, Arthur, capítulo 2, versículo 3, de vez em quando eu consulto esse livro. Permitam-me sugerir, segundo Arthur, capítulo 2, versículo 3, que este samaritano, o herói, também é para nós uma figura de Cristo. Porque Cristo, quando se encarnou, se fez um marginal. Ele era desprezado, diz Isaías, o mais indigno entre os homens, aquele que olhando para ele, não víamos nele beleza algum que nos atraísse a ele. E assim como aquele samaritano agiu por compaixão, Cristo nos viu caídos na estrada deste mundo, feridos por Satanás e pelos nossos pecados, abandonados por todos, desprezados, sem esperança, caminhando para o inferno por causa dos nossos pecados, mas não se importou em tocar no morto, em se contaminar com o nosso pecado. Na verdade, a Bíblia diz que ele não apenas se encarnou e se fez homem, partícipe da raça humana, como ele também se tornou pecado, o nosso pecado. É como se o pecado estivesse aqui num copo e ele o tomasse. E o nosso pecado começou a correr pelas suas veias. Arthur capítulo 2, versículo 4. Ele se fez pecado por nós. Ora, quando aquele samaritano deu dinheiro, ele perdeu o dinheiro. Para Jesus nos perdoar, ele teve que perder. Ele teve que perder o seu sangue. Ele teve que perder a sua vida. Ele se deu por compaixão, deu a sua vida, deu o seu sangue por nós. Por quê? Porque Jesus tinha um coração subvertido pela graça. Foi por graça, foi por compaixão que ele fez isto. Ontem, Dona Cleusa e eu estávamos ouvindo uma fita de certo pregador, e ela acabou ouvindo 3 vezes a mesma fita por minha causa, porque quando eu cheguei ela já tinha ouviu a segunda, não sei que no fim do dia ela tinha ouvido 3 vezes já. E ele conta a seguinte ilustração: era um trem, tinha a primeira e segunda classe, e a primeira classe estava vazia, mas a segunda classe estava apinhada de gente, não cabia mais, um por cima do outro. Aí o administrador lá, o gerente do trem, por uma atitude de graça, viu aquelas pessoas lá e a primeira classe vazia, chegou lá e pegou as pessoas que estavam de pé na segunda classe e disse: podem passar para a primeira classe. E elas foram lá, para aquelas poltronas confortáveis, gostosas. Tinham pago o bilhete de segunda classe, eram cidadãos de segunda classe. Mas pela graça do condutor lá, foram viajar de primeira classe. E assim é conosco. Nós não merecemos nada, somos pecadores, estamos no vagão de segunda classe. Mas se, isto o pregador salientava na fita, nós admitirmos que somos passageiros de segunda classe, nós estaremos nos candidatando para passar para a primeira classe. Isto é, se eu admitir que eu sou aquele homem caído na sarjeta lá na estrada para Jericó, se eu admitir que eu sou pecador, que não há nada bom em mim,
que eu estou ferido, que eu dependo de que alguém cuide totalmente de mim, senão eu vou morrer no inferno. O Senhor Jesus Cristo, o condutor do trem, o samaritano, vem e por compaixão diz: pode passar para a primeira classe. É pela graça. Isso é a graça de Deus. Também na mesma fita nós ouvimos uma outra ilustração. Certas pessoas foram pesquisar lá ouro, procurar ouro. Encontraram um pouco de ouro em certo lugar. Lá a fita diz que era na Austrália, num lugar lá. Mas logo alguém chegou a notícia de que num outro lugar ali havia ouro melhor. Então eles pararam as escavações naquele lugar e foram para o outro. E cavaram um pouco, encontraram um pouco de ouro. É mais ou menos igual àquele. Mas chegou alguém e disse: não, mas em tal lugar há ouro melhor. Eles correram para lá. Também encontraram algum ouro. Mas não era muito diferente. Aí eles descobriram, alguém descobriu, que se no primeiro lugar eles tivessem cavado um pouco mais fundo, eles teriam encontrado o melhor ouro possível. Estava apenas um pouco mais fundo. Hoje em dia existem muitas coisas em termos de religião. Se me permitem usar a palavra, a competição que uma igreja enfrenta com tantas outras igrejas pregando aqui e ali, na televisão e tudo mais, né? É terrível. E o pregador sofre. Parece que eles estão encontrando um ouro melhor lá. Parece que o de lá, um pouco mais além, é melhor. Sabe? Tanto faz lá como faz aqui. O ponto é, se nós estivermos dispostos a ir um pouco mais fundo. Se nós estivermos dispostos a permitir que a graça de Deus subverta um pouco mais profundamente o nosso coração. Se nós quisermos ir à cruz de Cristo e ficar lá mais tempo, aí não importa se é aqui, ali ou acolá, porque o ouro é Jesus Cristo. O nosso hino falou, você encontra aí o hino que nós cantamos do Oswaldo Smith, para ler para mim, por favor, a primeira estrofe. Mais do que tesouros é Cristo para mim. Foi o segundo hino que nós cantamos. Hein? 6,6. Ainda bem que não é 666. Leia a primeira estrofe para mim. Não, leia você. Paz. É no lugar onde nós estamos, basta a gente ir um pouco mais fundo no arrependimento. Basta a gente ter o coração um pouco mais profundamente subvertido pela graça de Deus. É felicidade que nós queremos, é poder, é justiça. Basta irmos um pouco mais fundo no arrependimento, no lugar em que nós estamos. Basta permitirmos que o nosso coração seja um pouco mais subvertido pela graça de Deus e se encha de compaixão. Amém?